Bom dia a todos. Viemos hoje aqui debater um pouquinho sobre essa lei nova, né, essa LGPD, que está para ser implementada, e principalmente o impacto dela na rotina aqui dos pequenos provedores de pequeno porte, que são um número bastante expressivo no Brasil. Queria agradecer a presença aqui do professor Ricardo Vieira, convidado da PUC São Paulo, fundador dos Seus Direitos, Ana Gademan, do Gademan Vidotti, a doutora Karina, Polícia Civil do Pará, Flávia Lefevre, do Intervozes, Coletivo Brasil, Leonardo Galli, Solintel, Mariana Vidotti também, e eu, professor Lacier, vou moderar aqui o painel para a gente facilitar os trabalhos. Então, a gente vai começar com o professor Ricardo, explanando um pouquinho para a gente o tema. Ricardo, obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui, queria saudar aqui os companheiros de mesa. É sempre um prazer estar aqui no Fórum da Internet, agradecer a oportunidade aí ao NIC-BR, essa equipe maravilhosa que organiza o evento, porque igual à internet, o Lacer brinca que tem a internet e tem por trás da internet, que são os cabos, as fibras óticas. Tem essa equipe maravilhosa aí que propicia que pessoas do Brasil inteiro estejam vendo nesse momento também a apresentação, esse painel. Queria agradecer a PUC São Paulo, agradecer a Universidade Anhanguera, que são instituições a qual eu venho falar aqui, representar a comunidade científica e tecnológica. Queria também agradecer aqueles que estão assistindo a gente ao vivo, e para sempre enriquecer o debate, é interessante que mandem perguntas e participem, pois aqui é um fórum multissetorial e todos estamos abertos aí para perguntas, questionamentos, e enriquecer o conhecimento de todos nós. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei, todo mundo está falando dela. Por quê? Ela vai ser implementada em agosto de 2020 e a gente está num momento preparatório a isso. Mas eu vou trazer um panorama histórico para vocês de como a tutela da privacidade ela já existia antes da lei. Por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, já aparecia a tutela da intimidade. E, aliás, eu vou fazer um parênteses, que na nossa Constituição fala da intimidade e da vida privada. Mas a doutrina ela já reconhece, aliás, ela reconhece a privacidade como um termo genérico, compreendendo a intimidade e a vida privada. Não vou entrar em questões conceituais, mas quando a gente fala de vida privada e intimidade, leia-se privacidade. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 já tutelou a intimidade. Logo depois, em 1966, a gente tem o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que também fala sobre a tutela da privacidade, falando que não podem haver ingerências arbitrárias contra a vida privada e contra a intimidade. Isso até é um aspecto mais garantista em relação aos poderes que o Estado tem e limitando o poder do Estado, garantindo a privacidade. E aí a gente vem para 1988, lá na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, que tutela o direito à intimidade e à vida privada como princípios, e as garantias constitucionais desses princípios são a inviolabilidade do sigilo de comunicações e o segredo. São as garantias que as pessoas têm em relação ao poder do Estado. Também vale lembrar que a gente tem o habeas data, um instrumento muito importante, que permite que o cidadão
tem acesso às suas informações. É um remédio constitucional, assim como o habeas corpus. Peço até desculpas, porque eu sei que tem gente que não é da área do direito, mas só que é bom sempre fazer um panorama histórico para a gente ver o momento que a gente está e o momento, como foi essa construção ao longo do tempo. Aí depois a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, de 1990, ele institui aí o SPC, o Serasa, que são esses bancos de dados de créditos, e ele torna essas informações como informações de caráter público, apesar de estarem sediadas ou serem de responsabilidade de pessoas jurídicas de direito privado. Aí, em 90 teve o Código de Defesa do Consumidor, e em 96 a gente tem a Lei de Interceptação Telefônica, tema que a gente tratou no fórum em Goiânia, no Fórum da Internet no Brasil, em 2018, em Goiânia, que ele trata de garantir a inviolabilidade do sigilo de correspondência, das comunicações telefônicas e telemáticas. E aí a gente tem, posteriormente, o Marco Civil da Internet, que tutela a privacidade, traz como princípio, e, finalmente, em 2018, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Falei tudo isso para mostrar para vocês que, de certa forma, não existia explicitamente uma Lei Geral de Proteção de Dados, mas o legislador, ele, de certa forma, já vinha tutelando a privacidade ao longo dos anos. Aí, a grande questão, e por isso que o fórum é muito importante. Eu moro em São Paulo, mas a minha realidade, ela é diferente de pessoas que moram em outras cidades. Pessoas que moram, por exemplo, aqui em Manaus, pessoas que moram no interior de Manaus. E a gente tem que contextualizar essas questões para os provedores de pequeno porte, né? Inclusive, no ano passado, a gente teve aí, lá no Fórum da Internet, a gente discutiu a questão relacionada à transição do IPv4 para o IPv6 e a dificuldade que existe para esses provedores se adequarem. Porque esses provedores, como o próprio nome diz, eles são de pequeno porte e, com isso, existem algumas dificuldades técnicas. E como a nossa própria Constituição fala que as pessoas só são obrigadas a fazer algo, se não em virtude de lei, a gente tem uma lei que protege a privacidade das pessoas, a Lei Geral de Proteção de Dados, e os provedores estão sujeitos, inclusive os de pequeno porte, a essa Lei Geral de Proteção de Dados. Lá no artigo 1º fala da pessoa jurídica de direito público e de direito privado. Só vale ressaltar, né, que para a questão criminal, por exemplo, aqui a gente tem a doutora Karina, a polícia tem os registros gerais, né, os RGs, tem lá o prontuário da pessoa. É esse tipo de informação, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela não tutela. Mas deixo a minha crítica, porque lá na União Europeia, do mesmo jeito que teve o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é o RGPD, uns falam em inglês o GDPR, e também, quando foi aprovado lá pelo Conselho da União Europeia, também aprovaram as questões relacionadas à atividade policial. E eu acho isso importante. Por exemplo, no meu estado, no estado de São Paulo, existem empresas terceirizadas que coletam biometria para emitir o RG, coletam as nossas fotos, elas trabalham com esses dados. Enfim, essa crítica eu faço porque eu acho importante também, nessa questão criminal, a tutela da privacidade. Eu queria falar
também a respeito da responsabilidade civil. Tá? Lá na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o legislador ele trata da responsabilidade daquele que, de algum modo, faz o tratamento dos dados, e a gente tem que lembrar sempre, né? O dado hoje é um ativo. As empresas ganham muito dinheiro com o tratamento de dados. E incidentes existem. Por mais segura que você tenha uma empresa, está sujeita à ocorrência de invasões. E, nesse sentido, o legislador ele tutela a responsabilidade civil subjetiva. O que isso significa? Que tem que ser comprovado, pelo menos, uma conduta dolosa ou culposa. Culposa, negligência, imperícia e imprudência, por parte daquela pessoa que trate os dados pessoais, juntamente com o dano e com o nexo causal. E existe uma excludente de responsabilidade quando essa pessoa que trata dos dados pessoais, ela acaba atuando para que tenha uma minimização desse impacto e para quando o vazamento for decorrente do titular desse dado ou de terceiro. Então, a responsabilidade é subjetiva. E, além disso, a gente tem que mencionar que, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, existem algumas maneiras, ou existem alguns preceitos de como que aquele que vai tratar os dados pessoais, ele deve seguir, ele deve fazer, ele deve reportar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive, já adiantando aí, quando tiver algum tipo de incidente na hora, ele reporta. E nessa questão, sempre eu vou fazer uma colocação aqui, que inclusive quero abrir para o debate. Eu acho que a lei geral ainda carece de uma regulamentação, assim como teve no Marco Civil da Internet. É mais fácil, acho que é mais fácil, quando você tem um procedimento todo normatizado, um passo a passo de como as pessoas jurídicas e as pessoas físicas que tratam os dados pessoais, elas devem proceder, primeiro, sempre na prevenção, e depois, em caso de incidente, como que eles devem se portar, né? Então, essa crítica que eu faço, que eu deixo aí para o debate, e sempre lembrando também que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela traz como alguns princípios, como a finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência. O processo tem que ser todo transparente, não adianta eu ter um vazamento de dados, e essa questão do vazamento sem coberto. Hoje a gente tem vários casos aí de empresas grandes que elas não saem divulgando esse tipo de vazamento, porque acaba mostrando uma fragilidade da empresa. Mas só que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vem justamente tutelar ou obrigar que, existindo um vazamento, esse vazamento ele deve ser comunicado e as medidas têm que ser implementadas de maneira imediata para cessar esse tipo de incidente. Inclusive, também tem uma questão em relação a como se procede referente a esses incidentes. O CGI tem um trabalho muito interessante, o pessoal do CERT-BR, que trata dessas invasões e de como lidar com esse tipo de situação. O pessoal teve um trabalho muito importante aí na Copa do Mundo, teve muito incidente, nas Olimpíadas teve muito incidente, e a gente vive numa rede mundial de computadores. A gente
toda hora tem alguma nuance, e isso faz parte da sociedade, porque as coisas mudam, as técnicas de invasões mudam, e toda vez a gente tem que ficar se adequando. Espero ter contribuído de alguma forma com o debate nesse contexto. Fico aberto para perguntas e passo a palavra aí ao nosso moderador, professor Lacier Dias. Ricardo. Vamos passar a palavra. Ana Gademan, com você. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer a presença dos que estão aqui, dos que estão assistindo a gente remotamente. Quero agradecer ao UniCBR pela oportunidade, a todos os meus colegas que estão compondo a mesa aqui do nosso painel. Agradecer de maneira especial ao nosso proponente, Leonardo Reis, e a nossa relatora, Mariana Vidotti, que contribuiu para a construção da nossa proposta. E antes de colocar, né, as minhas ponderações a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, eu quero dizer que esse tema é de extrema valia e importância. Primeiro, porque qualquer discussão de uma lei que ainda vai entrar em vigor enriquece e traz para a gente um norte, já que a gente vive entre até o período de validade da lei mesmo, nós vivemos esse espaço nebuloso, eu diria, né? Que nós não sabemos muito bem como ela vai ser regulada, como as pessoas vão se comportar e quais são as adequações que nós temos que, de fato, fazer, né? De toda forma, a Lei Geral de Proteção de Dados, sem dúvida, é uma lei extremamente importante para nós, cidadãos, né? Mas, em contrapartida, e agora pensando nos provedores de pequeno porte, ela traz algumas preocupações, né? A lei traz algumas adequações necessárias ao tratamento de dados. Tratamento de dados, gente, a gente pode entender desde a coleta até o descarte dos dados, né? Não quer dizer, se eu só coleto, eu já estou tratando dados. E isso faz com que os provedores de pequeno porte sejam aí afetados por essa lei, ou não sei se afetado seria a palavra, mas eles vão ter que observar o que essa lei traz de necessidade de regulamentação. E a lei traz, entre outras coisas, algumas bases legais. As bases legais são aquelas que determinam qual é a forma que esse dado vai ser tratado, a razão pela qual ele vai ser tratado e o motivo pelo qual eu estou pedindo autorização para essa pessoa natural, para esse indivíduo, para tratar esses dados. Eu acho que é importante ressaltar que a lei traz como base legal as mais importantes o consentimento, que é esse que a gente está tão acostumado hoje em dia, né? Que é simplesmente a gente dar aquele ok depois de ler, ou melhor, não ler, né? Aquele texto gigantesco, a gente dá aquele eu aceito. Nós temos também o legítimo interesse, que é a base legal mais utilizada hoje na Europa, e aí eu trago só a Europa como referência, porque é o berço da proteção de dados no mundo, e a nossa lei se inspirou na Lei de Proteção de Dados Europeia. E só para vocês entenderem, no momento antes da promulgação, né, do início do tratamento da Lei de Proteção de Dados Europeia, o consentimento era a base legal mais utilizada, tal qual aqui no país, no Brasil, né? E a partir do momento que houve a promulgação, ou seja, começou a valer a Lei de Proteção de Dados, nós tivemos aí um aumento do legítimo interesse. O que é o legítimo interesse? É aquilo que justifica o porquê eu, enquanto pessoa jurídica ou pessoa física, estou tratando esses dados. Então, um exemplo seria para melhorar a experiência do cliente. Só para vocês terem uma ideia, hoje, a base legal mais utilizada é legítimo interesse, né? Nós temos aí 75% dos tratadores de dados utilizando legítimo interesse, e o consentimento, que é esse mais conhecido, passou a ser de 5%. Então, nós temos aí o consentimento, nós temos o legítimo interesse, nós temos a execução do contrato e a determinação de ordem legal. Eu acho que existem outros, mas gostaria de ressaltar esses 4. E o legítimo interesse, ele está aí
no topo, né, da opção de base legal das empresas e pessoas físicas que tratam dados. E por que isso acontece, gente? Porque o consentimento, que é a base legal, não posso dizer a base legal, mas a forma mais utilizada hoje para tratar dados, ele pode ser revogado pela pessoa que concedeu o consentimento a qualquer momento. Tá? Isso acaba prejudicando o tratamento de dados e a troca de dados entre pessoas, porque, como a gente sabe, dado é um bem, né, e altamente rentável, ele tem um valor agregado muito grande, ainda mais nos dias de hoje. Levando isso em consideração, eu gostaria de fazer um adendo, seguindo aí para sanções, né? Então, os provedores e todas as pessoas físicas e jurídicas, como bem colocou o doutor Ricardo, necessitam fazer as adequações escolhendo a melhor base legal para o fim que se destina o dado que ele quer tratar. E para fazer essas adequações, é certo que eles precisam de um profissional habilitado, seja ele dentro da empresa, seja ele terceirizado, para fazer essas adequações e também dispor aí no contrato de forma clara, precisa, em cláusula apartada, ou seja, vai haver a necessidade da reformulação dos termos de aceite e dos termos de consentimento. Esse é o primeiro ponto que eu quero levantar. O segundo ponto que eu quero levantar é que a pessoa jurídica que vai tratar dados necessita eleger um encarregado que vai ser a pessoa responsável por conversar com o órgão fiscalizador e cuidar, vamos dizer assim, do tratamento de dados, né? Então, nós temos aí a eleição de um encarregado. E o terceiro ponto, que também eu gostaria de levantar, são as sanções aplicadas, né, previstas em lei. Elas não estão aplicadas porque a lei nem valendo ainda não está vigorando, mas elas estão previstas, né, e a gente vai passar por esse período de adequação para ver como isso vai ocorrer. As sanções, elas estão relacionadas a, primeiro, em vazamento de dados. A partir do vazamento de dados, você precisar se retratar publicamente, dizendo, olha, eu deixei vazar dados, e os dados que eu deixei de vazar são referentes a tantas pessoas, né? E qual é a preocupação com relação a isso? O primeiro ponto, ferimento da marca, né? Todos nós sabemos que uma marca ela tem aí um valor agregado muito grande, ela é extremamente sensível e também de difícil construção. Então, esse é o primeiro ponto, retratação pública de vazamento de dados, né? Nós, como cidadãos, e aí falo por mim, acredito que por muitos que estão aqui, quando sabem que há um vazamento de dados de um determinado provedor de conteúdo, por exemplo, que nós acessamos, ficamos todos preocupados para saber se não estamos inclusos nesse vazamento de dados. E isso faz com que as empresas percam valor nas bolsas ou percam credibilidade, que eu acho mais sério no caso dos pequenos provedores. A outra sanção, né, é multa, aplicação de multa que vai de 2% do faturamento da empresa a 50 milhões de reais, né, limitada a 50 milhões de reais por infração. Então, imagina o seguinte, a multa ela incide sobre a infração. Então, suponhamos que eu vaze dados de 50 clientes. Cada vazamento, cada cliente se refere a uma infração. Tá? E o terceiro ponto da sanção seria suspensão ou até cancelamento da possibilidade de tratar dados. Bom, colocado tudo isso, trazendo tudo isso para a visão do pequeno provedor, isso traz uma preocupação muito grande, porque a lei trata aí, num primeiro momento, as aplicações de multa e as exigências com relação à eleição da base legal e da própria e da contratação do encarregado de maneira rígida e universal. O que eu quero dizer com isso? Que até que haja, né, uma modulação de como isso vai ocorrer, essa lei será aplicada da mesma forma para um pequeno provedor e para o Google.
né? E isso me preocupa, porque hoje o pequeno provedor é responsável pela universalização da internet no país, né? Hoje nós temos 7.000 provedores no país responsáveis por entregar a internet e promover o acesso à internet nos lugares mais remotos. Esse pequeno provedor, muitas vezes não tem muita dificuldade, porque necessita de um reinvestimento muito grande, porque ele não é só responsável pelo acesso, mas também pela construção da infraestrutura de entrega de internet nesse país, e onerar esse pequeno provedor com mais todas as adequações contratuais necessárias, com mais a contratação de um terceiro, que pode ser um funcionário, e mesmo que ele contrate um terceiro para ser esse encarregado e o custo fique mais diluído, porque essa é uma possibilidade, né? Você não vai precisar ter um funcionário dentro da sua empresa, você pode contratar um terceiro para ser o encarregado, você vai ter um custo. E depois, as preocupações que eu trago aqui com relação ao LGPD voltado para o pequeno provedor são as sanções, né? A maneira como isso vai acontecer, e uma preocupação muito particular, que é a industrialização do dano moral. Nós não sabemos ainda como isso vai se dar a partir do momento que a população tiver ciência de que eles podem ter receber uma indenização por dano moral em decorrência do vazamento de dados. Então, como nós vamos provar que o vazamento de dados não ocorreu? Como que nós vamos nos comportar perante a justiça? Como a justiça vai se comportar perante esse novo assunto, né? Embora a gente já tenha um marco civil aí regulando bastante coisa, são essas as preocupações e os pontos que eu quero trazer para o debate, de maneira a preservar o provedor como uma pessoa jurídica, um empreendedor, um empresário extremamente responsável pela universalização da internet no Brasil. Muito obrigada. Passo a palavra agora para o Lacier de volta. Obrigado, Ana. De fato, é uma preocupação, né? Que a gente tem provedor que tem 300 assinantes e tem provedor que tem 50.000 assinantes. Então, 100.000 assinantes. Mas a maior parte da fatia está abaixo de 5.000 acessos, né? E, para nos ajudar também aí, doutora Karina Figueiredo, está contigo. Aqui, ó. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez o convite de estar participando desse evento tão importante. Quero agradecer ao UniCBR, quero agradecer ao Dr. Leonardo, mais uma vez pelo convite. É uma honra poder compor essa mesa e representar a Polícia Civil do Pará nessa discussão tão importante. Bom, eu sou delegada de Polícia Civil e já atuei 4 anos, até ano passado, eu atuava com enfrentamento de crimes cibernéticos. Hoje estou na Academia de Polícia, mas ainda me debruço muito sobre temas relatos a cibersegurança, até mesmo por questão de instrução aos policiais. E eu achei o tema interessantíssimo desse ano, e o que eu posso dizer é que eu estava ansiosa, né? Como destinatária da lei, pessoa natural, eu estava ansiosa pela Lei Geral de Proteção de Dados. Era algo que eu sempre conversava com os meus alunos, que o Brasil era muito carente, as situações elas não estavam reguladas e estávamos muito vulneráveis. Então, eu acho que a lei ela é interessantíssima em muitos pontos. É uma lei, eu acredito que é uma lei que eleva o Brasil ao regramento internacional, daquilo que a tendência internacional está ditando, o Brasil ele está entrando nesse caminho. E ao que me cabe falar em relação às atividades de investigação, a lei ela é um instrumento muito importante para a proteção da privacidade,
né? Como eu falei, eu fiquei muito feliz com a lei, porque eu, enquanto pessoa natural, eu quero os meus dados protegidos. Eu quero que a minha privacidade seja respeitada. Imaginem o meu endereço sendo veiculado de uma forma livre, né? E eu não consegui ter controle em relação a isso, né? O quão vulnerável eu e a minha família estaríamos. Então, desse ponto de vista, a lei ela é de grande importância e eu acredito que ainda pode se melhorar mais. Eu fiquei muito feliz quando eu me deparei com o artigo 4º da lei, em relação ao tratamento de dados, que ela afastou a aplicação em relação às atividades exclusivas de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividade de investigação e repressão a infrações penais. Não tem como, né, eu aplicar a lei, fica quase que inviável investigar determinada pessoa que esteja sendo alvo de determinada operação, por exemplo, se eu tiver que me ater a todos os dispositivos, ter que me adequar a tudo que a Lei Geral de Proteção de Dados impõe. Então, é uma atividade que realmente ela precisa estar excetuada aqui. Então, o artigo 4º, para mim, foi um ponto muito positivo, porque a investigação policial, e sempre, principalmente investigações de crimes cibernéticos, já que a gente está falando dos pequenos provedores, a gente precisa dos dados que eles detêm. Então, se de alguma forma nos limitasse, ficaria quase que impraticável a investigação policial. Também, por outro lado, o artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 4º, ele já mostra, né, a necessidade, ele já coloca, ele utiliza a palavra será, que o tratamento dos dados pessoais previstos nessa exceção, ele será regido por legislação específica. Então, já se coloca uma preocupação de futuramente se regular como serão tratados esses dados, nesses casos excepcionais. Então, é uma lei que ela tem muito cuidado. Eu percebo assim que ela trouxe essa exceção ao que se atém à segurança pública, ao que se atém às investigações, principalmente atividade de inteligência, não teria como, seria um conflito muito grande. Então, mas eu percebo que ela deixa uma prospecção de futuramente ser regulada a questão do tratamento nessas exceções, né? Não sei como é que vai ocorrer, né? Espero que ocorra de uma forma muito harmoniosa e que não afete a atividade de investigação policial. Atividade de investigação policial não tem como eu não ter acesso a dados, né? Então, mas como é que é? Vai ficar de forma livre? Não, não vai ficar. O que eu percebo é que continua as leis que já tratam dos afastamentos de sigilo, né? Como a lei de interceptações, que quando eu preciso acessar o extrato telefônico daquele alvo, ou então que eu preciso ter acesso ao fluxo de comunicações ou outros dados telefônicos, a lei já prevê, já dispõe como é que eu vou ter acesso. Então, eu terei que representar ao judiciário o afastamento daquele sigilo para eu ter acesso. E assim continua. A mesma coisa se eu precisar de registros. Então, eu preciso de um IP, data, hora, fuso horário de determinado alvo. A lei o Marco Civil, ela já dispõe como é que vai ocorrer isso. Em muitas situações, eu vou precisar da autorização judicial. Então, eu acredito que a privacidade, ela continua, né, pelo regramento que já está estabelecido, ela continua preservada frente à atividade policial.
Então, diante de uma investigação que eu precise violar, né, a privacidade de determinado alvo investigado, eu vou precisar lançar mão das medidas que a lei me impõe. Algumas leis, como a própria lei de organização criminosa, a Lei 12.850, ela já dispõe que a autoridade policial ela pode, de forma direta, solicitar os dados cadastrais diretamente de algumas instituições, algumas entidades. Então, também continua perfeitamente assegurado o poder requisitório da atividade da autoridade policial para ter acesso a esses dados. E aí, depois, eu queria até colocar a situação da anonimização, como ficaria, né? Que eu acredito que foi a única parte que mais me preocupou, que saltou aos olhos, se isso afetaria o meu poder requisitório em relação a dados pessoais, dados cadastrais. Então, é algo que eu acredito que pode ser levantado, pode ser discutido, né? Eu espero que a anonimização ela funcione de forma que não afete o acesso a esses dados. E tem outras questões, né? A questão da investigação policial, ela necessariamente ela vai necessitar violar a privacidade de alguém, né? Um exemplo disso é a questão do celular. Então, hoje, nas representações, é muito comum, pelo menos minha, dos meus colegas, já solicitar a questão da representar também pela autorização de acesso ao celular ou dispositivos informáticos no momento de uma busca e apreensão. Então, a gente sempre busca nos cercar da autorização judicial para acessar dados pessoais, independentemente se for durante uma investigação ou se for durante o cumprimento de algum mandado, seja de prisão ou mandado de busca. Então, eu acredito que a lei ela é um avanço, principalmente no sentido de que ela não afeta a investigação policial e a repressão a infrações penais. Então, é algo que, para mim, é um avanço, porque ela consegue tratar aquilo que era necessário, ela consegue cobrir as lacunas que existiam de situações que não eram reguladas, mas, ao mesmo tempo, ela está em harmonia com aquilo que já está estabelecido na legislação. Então, me coloco à disposição, caso queiram fazer alguma pergunta posteriormente. Muito obrigado, Karina, esclarecendo aí para a gente. É muito importante que o provedor, acho que a maioria da população tem um certo medo, né, da polícia. Quem quer ser visitado pela polícia, né, ou receber uma intimação? Então, elucidar isso nessa ótica, né, eu acho que é extremamente pertinente, entendeu? Flávia, por favor, nos ajude aí com esse tema. Obrigada, Lacier, pelo convite. Bom dia a todas e todos. Eu acho importante, né, feitas as considerações aqui que a doutora Ana especialmente fez com relação às bases legais, relacionada especialmente ao consentimento, as hipóteses de dispensa de consentimento e a possibilidade de, não havendo consentimento, se utilizar o argumento, o fundamento do legítimo interesse, né, a gente lembrar que não necessariamente o legítimo interesse implica em menos obrigações, né? A lei, ao tratar da base legal do legítimo interesse, impõe uma série de obrigações para aquele que vai invocar, né, esse fundamento e dispensar o consentimento. Então, por que, né, que a lei prevê essas hipóteses e bases legais para tratamento de dados tão específicas? Porque quando a gente está falando de tratamento de dados pessoais,
a gente está falando, como a própria lei deixa claro e expresso, né, no artigo 1º, que o objetivo dessa lei, a finalidade dessa lei, é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Por quê? Porque quando a gente trata de privacidade, como o professor Ricardo já falou aqui, a gente está falando, um conceito, o conceito de privacidade, estritamente relacionado com o conceito de liberdade, né? E estritamente relacionado com a formação e com os direitos da nossa personalidade e que interferem na nossa vida. E a gente sabe que o fornecimento de produtos e serviços, hoje, trabalham com base em Big Data, numa coleta massiva de dados, numa vigilância. Por isso que a professora Shoshana Zuboff fala num novo modo de produção capitalista, em capitalismo de vigilância, porque a gente está full time sendo vigiado, tanto por empresas privadas, quanto pelo setor público, que é o setor que mais coleta e trata dados, especialmente dados sensíveis da gente. Então, é preciso uma proteção para garantir nossa privacidade e nossa liberdade e nossos direitos da personalidade, né? Nesse sentido, eu acho que a gente tem que entender, passando especificamente para a questão dos pequenos provedores, primeiro a gente tem que lembrar que os pequenos provedores a coleta de dados por eles já tem um limite previsto no Marco Civil da Internet, no artigo 14, que fala o seguinte: na provisão de conexão onerosa ou gratuita, é vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet. Ou seja, os provedores de conexão de internet, eles já coletam já há uma previsão de coleta mais restrita de dados. Eles não podem coletar dados de uso de aplicações que a gente faça. Então, isso já é um limite que está expresso no Marco Civil da Internet. Com relação ao tratamento e a utilização desses dados, inclusive para a segurança pública, como foi referido pela doutora Karina, a gente tem que lembrar que também o Marco Civil da Internet traz limites. As autoridades administrativas, policiais, quando querem obter dados dos pequenos provedores, eles precisam observar o que está expresso nos artigos 11, 12, 13 do Marco Civil da Internet, e o que se pode fazer? Notificar o provedor, dizer que vai obter uma ordem judicial para conseguir esses dados, e aí sim, com a ordem judicial obtida dentro do prazo legal, está expresso no Marco Civil da Internet, conseguir esses dados. Então, já existem, né, previsões expressas no Marco Civil da Internet relativas ao tratamento de dados pelos pequenos provedores. Temos que lembrar também que, com relação a consentimento, o artigo 7º do Marco Civil da Internet, que trata dos direitos dos usuários, fala expressamente em consentimento, e o conceito de consentimento, inclusive, previsto no Marco Civil da Internet, no artigo 7º, ele é muito mais severo do que o que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que vai entrar em vigor a partir de agosto do ano que vem. Ou seja, vai ser necessário fazer uma interpretação sistemática desses dois dispositivos, né, de como a gente vai interpretar o conceito de consentimento que está no Marco Civil da Internet com o conceito de consentimento que está na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nesse sentido, queria lembrar também que o Marco Civil da Internet, ele foi regulamentado pelo Decreto 8.771 de 2016, e ali existe a previsão expressa, porque o próprio Marco Civil já falou, de atribuições ao Comitê Gestor da Internet do Brasil para definir, quando se trata de proteção de dados e segurança especificamente, atribuições ao CGI para definir diretrizes estratégicas para definição de regras para esses casos de tratamento de dados. E no artigo 13 do decreto 8.771, existe a previsão expressa, vou ler aqui o que está expresso no artigo para vocês,
no parágrafo 1º do artigo 13, que trata de segurança, né, de mecanismos de segurança para a proteção de dados. O parágrafo 1º fala o seguinte: cabe ao Comitê Gestor da Internet do Brasil promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões técnicos e operacionais para o disposto nesse artigo, de acordo com as especificidades e o porte dos provedores de conexão e de aplicações. Ou seja, o decreto abriu margem para que haja uma simetria regulatória no que diz respeito à proteção de dados pessoais, né? No caso de pequenas empresas. E isso em consonância, né, em harmonia com o que está previsto na Constituição Federal, no artigo 170, quando trata da atividade econômica, e que traz uma previsão expressa de atuação regulatória no sentido de estimular e garantir a atuação de pequenas e médias empresas no Brasil. A própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, quando trata das competências da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, no inciso 18, ela fala o seguinte, que entre as atribuições, né, as competências da agência, da autoridade, estará editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte possam adequar-se a esta lei. Ou seja, haverá um prazo, um período, né, e definição de regras específicas para adequação, né, de pequenas empresas e médias empresas às obrigações que estão previstas na lei. Por essas e outras razões, né, porque a lei a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei que traz princípios, que traz orientações, que traz diretrizes gerais que terão obrigatoriamente de ser regulamentadas, que nós nos preocupamos tanto com o fato de que a lei foi aprovada com o veto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, instituída de uma forma autônoma, independente. A autoridade compõe a estrutura da Presidência da República, né? Ela é um órgão que faz parte da Presidência da República, ainda que em caráter transitório, porque a lei agora especifica que depois de 2 anos pode haver um processo para se fazer a autonomia e independência desse órgão, porém, né, no momento crítico, né, de implantação da lei, que a gente já deveria ter um órgão instituído, com seus diretores nomeados, com um conselho, porque a lei prevê um conselho multissetorial com participação ampla da sociedade, para definir diretrizes para a atuação da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Primeiro, nós temos a autoridade vinculada ao poder público, que, como eu já disse aqui, é quem mais coleta e trata dados da gente, dados sensíveis, e isso vai ter, certamente, um efeito, né, na forma com que o poder público será acompanhado nas suas atividades de tratamento de dados, mas também não temos, até agora, falta menos de 1 ano para a entrada em vigor da lei, sequer a agência instituída, os diretores nomeados, o conselho formado, para que o processo de regulamentação se inicie e garanta um mínimo de segurança para todos os atores, não só nós consumidores, mas também para as empresas que estão sujeitas às obrigações da lei. Qual será o entendimento do Poder Judiciário, se o temor de vocês que as pessoas passem, mesmo sem uma regulamentação específica da lei, e que as pessoas passem a invocar esses direitos no Poder Judiciário, qual será o entendimento do Poder Judiciário com relação a determinadas obrigações, né? Então, esse clima de incerteza, né, de insegurança, é muito negativo, e hoje, o que a gente tem efetivamente, e eu acho importante a gente valorizar
o instrumento que a gente tem, porque ele está expresso no Marco Civil da Internet, ele está expresso no decreto que regulamenta, é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, funcionando ainda e com um papel muito importante na garantia do funcionamento da internet, como a gente tem hoje no Brasil, né? E que precisa ser continuado. Esse ano nós já tivemos uma ameaça, né, de extinção do CGI ou de alteração do CGI e, infelizmente, até agora, apesar do mandato da gente terminar em maio do ano que vem, nós não temos a nossa eleição, que já deveria, o processo eleitoral, que já deveria ter se iniciado no começo do ano, lá para maio, né, iniciado para a gente fazer a eleição dos representantes da sociedade civil, o que também causa uma apreensão, porque se acabar o nosso mandato em maio do ano que vem e não tiver eleições do CGI, o CGI fica paralisado e até a atividade do CGI, no sentido de definir diretrizes e de dar orientações para atuação regulatória no campo da proteção de dados pessoais, também estará comprometida. Então, eu queria, resumindo, dizer que eu acho que o temor dos pequenos provedores, é claro, deve haver uma preocupação com a implementação da lei, mas vocês já têm uma série de obrigações, né, em vigor há muito tempo, o Marco Civil da Internet é de 2014, já existem práticas comerciais e que tudo isso eu acho que vai ser adequado, vai ser interpretado de uma forma sistemática para garantia de um bem maior, né, que é a preservação de modo coletivo, porque a liberdade não se protege só individualmente, né, a eficácia da proteção da liberdade apenas pelo aspecto individual, ela, diante da economia baseada em coleta de dados, ela fica muito insignificante, nós ficamos muito vulneráveis, mas que a gente enxergue, né, a Lei de Proteção de Dados Pessoais como uma atuação importante do Poder Legislativo, de proteger de uma forma ampla, coletiva, difusa, a nossa privacidade e, consequentemente, a nossa liberdade. Então, era isso, me coloco à disposição para os debates. Obrigada. Muito obrigado, Flávia. Foi bem profundo, esclarecedor também. Então, assim, eu queria saber se alguém quer fazer alguma consideração antes de eu abrir para perguntas. Pode fazer rapidamente. Rapidamente é uma palavra boa. Bom, pegando um pouco carona aí que a doutora Karina falou, são dois... Eu queria só tocar na parte policial. A seguinte questão. O inquérito policial está lá no Código de Processo Penal, ele é sigiloso. O inquérito policial, ele é sigiloso. Pessoa, em todo o âmbito da investigação, ela é sigilosa. Lógico que tem direito ao acusado de ter acesso às investigações, mas o inquérito ele é sigiloso e o processo criminal, quando oferecida a denúncia, aí sim ele se torna público. Mas também existem instrumentos para preservar a privacidade das pessoas envolvidas, tanto da vítima quanto do acusado, através da decretação de segredo de justiça. Então, apesar de, na Lei Geral de Proteção de Dados, não falar da aplicabilidade, que ela não se, aliás, fala que ela não se aplica às questões relacionadas à atividade policial, persecução penal, mas já existem outros mecanismos que tutelem essa privacidade, inclusive em crimes mais graves, crimes contra a dignidade sexual, inclusive isso daí sempre vem à tona, até na requisição. E também queria falar, tem decisão do Superior Tribunal de Justiça, que quando você tiver numa abordagem policial, o policial te prende em flagrante, e você tem um celular, ele apreende esse celular,
O Superior Tribunal de Justiça ele entende que para acessar esse celular é necessário um mandado judicial. É importante, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre em cima da legalidade, no sistema de freios e contrapesos, porque sim, precisa ter uma persecução penal, precisa ter uma investigação, as pessoas não podem estar impunes. Mas tudo na vida tem limite e o Superior Tribunal de Justiça já anulou casos porque policiais acessaram, sem a devida autorização judicial, dados e conteúdos de pessoas presas em flagrante no celular. E aí, acho que isso é uma boa prática, a doutora Karina mencionou, que já de antemão, ela pede à autoridade judicial para que tenha acesso a esses dados. Aí sim, sempre com controle do Poder Judiciário, eu acho que a gente fortalece essa questão do acesso aos dados pessoais. Essa era a pequena consideração que eu tinha a fazer. Por favor. A doutora Karina, no início da explanação dela, ou melhor, no final da explanação dela, colocou a preocupação dela, enquanto delegada, com relação à anonimização de dados, né? E eu quero esclarecer um ponto com relação à anonimização. Consegui. É o seguinte, doutora, a anonimização, ela implica no tratamento de dados, mas não no armazenamento dos dados para guarda de log, por exemplo, que seria a preocupação da doutora, né? Quando eu estou falando de anonimização, eu estou falando de extrair, por exemplo, os 2 últimos dígitos do CPF que não sejam necessários para a atividade que eu necessito do tratamento de dados. E a extração desses 2, isso é um exemplo, tá? Mas a extração desses 2 últimos dígitos faz com que aquela pessoa deixe de ser identificada. Na verdade, identificável, né? Então, eu tenho um indivíduo, eu sei que aquele indivíduo está relacionado a determinada atividade, mas eu não consigo identificar quem é aquele indivíduo, qual a idade dele, onde ele mora, enfim, isso é anonimização. Por isso, a anonimização, ela não é regida, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Porque a preocupação da Lei Geral de Proteção de Dados é justamente individualizar a pessoa natural e identificá-la de maneira que ela seja aí... a palavra que me vem à cabeça é vítima, mas eu acho que talvez não seja a palavra mais adequada. A pessoa a quem se direciona uma ação de marketing ou, enfim, qualquer outro tipo de ação que a gente vai ter com a proteção de dados, com o tratamento de dados. Com relação à guarda de log, especificamente, os provedores de acesso e os provedores de conteúdo continuam tendo a necessidade e a obrigatoriedade, e é regido pelo Marco Civil da Internet, de guardar os dados como nome, endereço, filiação e etc., que são os que a delegacia... Isso, e por prazo determinado, os de acesso em 6 meses e os de conexão em 1 ano. Então, a anonimização não afeta a atividade policial. Tá? Só queria esclarecer isso. Muito obrigada. Doutora, alguma consideração? Posso fazer uma pergunta? Pode. O quanto é relevante para a identificação numa ação policial, o dado da porta? Porque a gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados, mas assim, o provedor ele tem lá o cadastro do cliente. O meu porteiro tem o cadastro do cliente, né? E a gente viu uma guerra de proteger, e tem que proteger de fato esse dado, né? Só que quando a gente recebe um pedido, né, parte dele gira ainda em torno dessa identificação através da porta. Isso é muito crítico. Com certeza, faz toda a diferença, porque a porta, que geralmente pelo compartilhamento, né, pelo nateamento, eu consigo individualizar e não ter que lançar mão de medidas como que não seriam razoáveis,
como solicitar todos os usuários que estariam fazendo aquela conexão. Então, eu iria exatamente no meu alvo, sem precisar acessar dados de outras pessoas que não teriam praticado, supostamente, a ação criminosa. Então, a porta ainda continua realmente sendo o nosso desafio em investigação, né? O tema do ano passado. Então, aí, eu queria exatamente pegar esse gancho. O que é feito com esses dados extras que são enviados? Bom, a gente tenta não solicitar os dados de todos, né? A gente faz a gente conseguiu elaborar uma outra medida de análise através dos acessos, para que a gente não tenha que acessar dados de outros usuários. Então, a Polícia Civil do Pará, nesse aspecto da investigação cibernética, ela teve esse cuidado, né, diante do desafio da existência da porta, que nem sempre a gente conseguia ter acesso, de fazer uma outra análise. A gente conseguiu desenvolver outra análise que não fosse necessário solicitar todos os usuários que estavam conectados naquela mesma hora, naquele mesmo dia, né? Que, enfim, na verdade, até hoje é um tema de grande discussão entre algumas autoridades. Algumas acham que realmente é necessário e outras acham que não seria necessário. A gente, graças a Deus, conseguiu desenvolver pacificar. A gente conseguiu desenvolver uma outra alternativa de investigação que não precisa seja da esse porta. acesso. Exatamente. E aí vem o gancho da pergunta, Ana. A lei geral enxerga isso como? Ela chega a abarcar esse tema? Por quê? Porque hoje eu tenho uma métrica que é 32 usuários por IP. E aí, quando a polícia me pede um dado, eu pego esses 32 caras e mando para ela. Eu mandei 32 dados, pessoas individuais. Só que ela quer uma pessoa daqueles 32, que eu também não sei quem é. Qual é o impacto que essa lei traz para isso? Porque isso é um procedimento, por que eu estou perguntando? Isso é um procedimento cotidiano do provedor. E eu tenho certeza que na minha próxima turma eles vão perguntar, professor, beleza, vocês discutiram lá, tá, mas no meu dia a dia, quando a polícia me pede os dados, e eu não tenho a porta, né? Porque o provedor não tem porta. Não vou nem entrar nesse tema, mas enfim, o cara não tem a porta, mas ele tem lá os 32 seres humanos que estavam usando o link. E ele manda esses 32 dados para ela. A lei geral afeta isso de alguma forma? Me prejudica eu, provedor, de alguma forma? Bom, Rozier, primeiro eu entendo que o Marco Civil da Internet, com relação à guarda de log, ele se sobrepõe à Lei Geral de Proteção de Dados. O Marco Civil diz claramente que o provedor de conexão e o provedor de acesso, como eu falei anteriormente, devem ter em sua guarda, né, todos os dados que demonstrem, que identifiquem o usuário daquele número IP. E aí, quando a gente está pensando, né, vamos voltar aqui para a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma das bases legais para tratamento de dados é por ordem legal, certo? Então, a partir do momento que a gente tem o Marco Civil da Internet, que determina a você que você tem ali em posse a guarda desses logs e que, se é solicitado por autoridade competente, e aí faço um adendo ao que o Dr. Ricardo falou, que, por sua vez, deve guardar o sigilo dessas informações, eu não vejo nenhum problema, até porque, levando em consideração que o NAT não é proibido, e a lei diz que o que não é proibido é permitido, a partir do momento que você tem uma determinação judicial, e aí, nesse caso, eu te digo que, eventualmente, e aí por um cuidado muito mais como advogada, seria solicitar que essa autoridade, então, conseguisse, se você não conseguir identificar o usuário daquele IP, naquele dia, data, horário, corretamente,
que o provedor responda dizendo que, dado a necessidade de sigilo, né, a ordem de proteção de dados, ele não vai poder revelar porque ele tem outras pessoas nateadas naquele IP, naquele momento, então, que com uma ordem judicial, ele vai revelar aos usuários, todos os usuários que estiveram usando aquele IP naquele momento, e seriam os 32. Então, para ser bem sucinta, não vejo como não prejudica, vejo que essas são as condições técnicas que nós temos para trabalhar hoje, até diante da escassez do IPv4, né, e da própria dificuldade, e aí a gente vai entrar em pormenores das condições do pequeno provedor, do provedor de pequeno porte, para exercício da atividade, mas não prejudica. Eu recomendo consultar um advogado para tomar as medidas legais e não entregar dados de todos que estavam usando e se resguardar de alguns direitos, mas entendo que não vai ser prejudicado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Alguma consideração, Flávia? Eu só queria reiterar, né? E como eu tinha dito antes, eu acho que o temor, né, dos pequenos provedores de conexão especificamente, né? O temor com relação à entrada em vigor da lei, né, ela pode estar, eu entendo, né, é uma lei que ela vai ser interpretada, ela vai ser regulamentada, então a gente não sabe exatamente como é que isso vai acontecer. Porém, a atividade de conexão, a questão especificamente primeiro, está expresso que os pequenos provedores, que os provedores de conexão, né, entre eles os pequenos e médios, né, têm que guardar o que se tem que guardar. Então, já está específico o que se tem que guardar, o que não se pode guardar, e a necessidade de guardar em sigilo, também está expresso no Marco Civil da Internet, e está expresso quais são as hipóteses que autorizam a entrega desses dados pessoais. Então, eu acho que já existe uma regulação, um arcabouço com relação à proteção de dados pessoais pelos provedores de conexão, muito extenso no Marco Civil da Internet, e tem o decreto, né, 8.771, que regulamenta, eu não quis aqui ficar falando, mas ele, inclusive, traz os conceitos do que é dado cadastral, do que é dado de log, do que é dado de conexão, de utilização de aplicações. Então, já existe uma base, né, um piso de definições legais, de conceitos legais, que eu acho que deveria tranquilizar vocês, ainda mais com a previsão de que a regulação desses aspectos, tanto pelo viés do Marco Civil da Internet, quanto pelo viés da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, deve considerar o porte e a capacidade dessas empresas. Então, eu acho que a entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados Pessoais para os pequenos provedores deve ser vista com mais tranquilidade. Entendi. Ricardo quer fazer um complemento? A gente já tem uma pergunta ali. Vai, Ricardo. Eu queria fazer uma breve consideração a respeito dessa questão. A gente já tratou. Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é aplicável aí às atividades policiais. Mencionei que tem outras formas de se tutelar isso, mas eu tenho uma preocupação muito grande. A gente falou aqui dos 26 IPs que os provedores entregam. Qual que é o número? 32 usuários para um IP. A minha preocupação são os 31 usuários que não têm a ver com a investigação criminal. A investigação criminal, ela é algo severo. A investigação criminal, ela pode denegrir a imagem de uma pessoa que não tem a ver. E o mesmo paralelo eu posso fazer em relação à quebra de dados bancários, a quebra do sigilo bancário. Existem transações, por exemplo, numa lavagem de dinheiro, o sujeito foi na padaria comprar um pão. Essa informação é irrelevante.
E o dono da padaria não tem a ver com a lavagem de dinheiro, porque simplesmente ele só vendeu um pão e de maneira lícita. Me preocupa um pouco porque não existe essa grande dificuldade, não existe um instrumento normativo, seja lei, portaria em conjunto com demais setores, de como que se despreza isso. Uma coisa a gente sabe, esses dados, eles precisam ser desprezados, mas acho que seria interessante a gente refletir de que maneira a gente consiga tutelar a privacidade de maneira efetiva para que não tenha nenhum dano àquela pessoa que não está relacionada com a investigação penal. O Marco Civil fala dos logs, da guarda dos logs, mas a gente tem que sempre fazer essas distinções de quem cometeu ilícito e de quem não cometeu o ilícito. Acho que é importante discutir, debater essa questão. A gente está num momento apropriado para isso, no Fórum Multissetorial. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigado, Ricardo. Pergunta, por favor. Bom dia, Jesaías. Eu ia fazer uma pergunta só para a Flávia, mas eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para a Flávia e outra para o Ricardo. Flávia, falou sobre a questão de Lei Geral de Proteção de Dados para pequenos provedores. Então, para apimentar um pouco essa discussão, o que você me diz que aconteceria com um pequeno provedor que está totalmente conforme, compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ele sofreu uma invasão na base de dados dele, no servidor, por algum problema no aplicativo de gestão ou por algum outro tipo de invasão e teve todos os dados dos seus usuários vazados. De quem é que seria a responsabilidade? E aí eu já pergunto para o Ricardo pensar também. Ricardo falou sobre um ponto dos 32 possíveis suspeitos para uma investigação. Esse foi um dos pontos bem debatidos na Escola de Governança da Internet esse ano, e um dos primeiros consensos que se chegaram foi: ok, não deve se investigar ninguém, ou então é melhor que a polícia tenha 32 suspeitos dentro de um grupo seleto e que ele vai utilizar outros artifícios também para chegar em quem é o principal indicado, ou é melhor que você parta do pressuposto que se eu não achar quem é a pessoa direta, eu não devo nem procurar o restante? Bom, Jesaías, eu vou falar rapidamente. A questão da responsabilidade por vazamentos, né, ela vai ser uma disputa boa. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela faz menção expressa às garantias de direitos do consumidor. A gente sabe que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, nas relações de consumo, a responsabilidade é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Então, se eu sou um provedor, contrato uma determinada empresa para fazer o serviço de segurança dos meus dados, por exemplo, né? Isso não quer dizer que, no caso de vazamento, né, o provedor não vai responder e quem vai responder seja exclusivamente a empresa que faz esse serviço, né? Porque o consumidor, que tem a relação direta com o provedor de conexão, se ele sofrer algum dano, né, ele poderá acionar, de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor, ele poderá acionar todos na cadeia de consumo ou só com quem ele tem essa relação contratual, e depois, se o provedor responder, ele vai buscar reparação com aquele que lhe causou o dano. Mas perante o consumidor, a responsabilidade poderá ser essa. Entretanto, a regra que se traz na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não é da responsabilidade objetiva, né? Então, como é que se vai interpretar isso
né, no Poder Judiciário, na regulamentação, e por isso que o papel da regulamentação é tão importante, porque a regulamentação poderá trazer diretrizes para a solução desse tipo de problema, né? Então, essa é uma disputa que se faz, essa é uma discussão que existe. Não sei se a doutora Ana quer falar sobre a responsabilidade civil, alguma coisa? Na verdade, eu concordo em tudo com a Flávia. Eu acho que a questão da responsabilização aí, porque o provedor, muitas vezes, eu já tive casos recentemente de clientes que tiveram um problema de invasão, um hacker invadiu através do aplicativo de gestão, e ele ficou refém dessa situação, né? O que é importante o provedor ter em mente é o seguinte, que ele será responsabilizado, e aí é só complementando e fechando a fala da doutora Flávia mesmo, ele será responsabilizado num primeiro momento e depois ele pode fazer uma denunciação ali de o que quer dizer isso? Olha, o fulano também é culpado, vem aqui responder comigo. Ou também, após finalizada a ação, condenado a pagar a indenização, entrar com uma ação de regresso, cobrando do responsável real, né, a contrapartida do que ele pagou. Eu gostaria de aproveitar só para fazer um breve adendo, que nós aqui nesse debate acabamos nos aprofundando bastante sobre a guarda dos dados dos usuários relacionadas à guarda de log. A Lei Geral de Proteção de Dados traz a necessidade de adequação das bases legais para os clientes, sem pensar na autoridade legal ou na intimação para que se apresente a guarda. Então, o Marco Civil é extremamente importante porque ele tutela aí o bem coletivo, né, que é a segurança das pessoas e etc. Mas eu quero chamar a atenção de que realmente concordo mais uma vez com a doutora Flávia que não é necessário desespero. Entretanto, há necessidade de adequar os contratos, de pensar na contratação. Pronto, não me deixam mais falar. Ou do terceiro encarregado, e ficar atento às multas, porque, embora pareçam a mesma coisa, e de alguma maneira seja, né, o Marco Civil da Internet traz uma proteção de dados, mas a lei geral é um pouco mais abrangente. Então, os cuidados para a proteção de dados, eles têm que existir, independente do Marco Civil. Muito obrigada. Obrigado, meninas. Ricardo, 1 para 32. Eu queria primeiro agradecer a pergunta do Jesaías. Fui aluno também da Escola de Governança da Internet e sempre o Comitê Gestor da Internet está aí tratando de temas polêmicos e sendo de maneira propositiva, procurando melhores soluções para a internet. Volto a falar, a minha grande preocupação são com as 31 pessoas que não têm a ver com a investigação criminal. Acho um pouco complicado do ponto de vista da impunidade, como você não consegue, como tem pessoas não relacionadas à investigação criminal e por causa disso eu deixo de investigar, acho complicado. O que, aí até a doutora Karina pode complementar, o que eu acho, investiga, aí fica a critério da autoridade policial ou do Ministério Público, porque ambos têm a possibilidade de efetuar a investigação criminal, fica a cargo deles desprezarem essas informações, assim como ocorrem nas interceptações telefônicas. Só vão aos autos, o que isso significa? Só vai à investigação, só se materializa aquilo que é relevante. Na interceptação telefônica, às vezes o cara está ligando para a esposa para combinar o jantar e numa outra ligação combina de arquitetar algum crime. Essa ligação que ele faz para combinar o jantar com a esposa, isso não tem a ver com a investigação criminal. A mesma coisa essas 31 pessoas, elas não têm a ver com a investigação criminal. A minha preocupação é justamente no descarte disso. Como o Código de Processo Penal não fala, não tem nenhuma legislação, acho que pode existir uma portaria da Polícia Civil de
como, por exemplo, de como que a autoridade policial deve proceder no descarte das informações, de como que ela faz, porque um fato é, as informações não relevantes, elas não podem ser materializadas. Bom, é uma sugestão muito pertinente, né? Essa regulação do que fazer com o descarte. Eu tenho um entendimento que eu gostaria de expor em relação à questão dos 31 investigados, né? Que seria, assim, por consequência, teriam sua privacidade violada. Bom, eu acredito, no momento que se tem uma investigação, existe uma técnica que eu nunca deixo de lançar mão, que é a sopesação de valores. Então, eu verifico qual bem jurídico que é mais importante a ser tutelado naquele momento. Então, imaginem o seguinte, nós temos, o provedor não tem a porta, eu não tenho outra forma de descobrir quem seria o autor do crime se eu não violar, se eu não tiver acesso a todos os usuários que estavam conectados. Só que o crime que eu estou investigando é um crime de extorsão mediante sequestro de uma criança. Eu não vou pensar duas vezes em solicitar os 31, 32 ou quantos forem necessários se eu tiver somente essa medida para lançar mão. Porque do outro lado, na outra ponta, a vida precisa ser preservada. Então, nesse momento, a privacidade ela se torna coadjuvante. Então, eu preciso violar. Então, eu sempre levo em consideração a questão da ponderação, né? Recorro a Bobbio. Então, eu vejo qual bem jurídico ali precisa ser tutelado. Inclusive, a lei de interceptações, ela não deixa de tutelar os bens jurídicos mais importantes, porque quando ela coloca como critério limitador de decretação da medida, ela diz que somente se aplica aos crimes punidos com reclusão. Os crimes punidos com reclusão, eles tendem a proteger bens jurídicos mais importantes. Então, ela não deixa, de alguma forma, fazer essa valoração, né? Então, o acesso da autoridade policial numa investigação em que ela lança a mão de uma interceptação telefônica, com certeza é muito grande. Eu vou ter acesso a todas as comunicações, inclusive com pessoas que não são alvo da investigação. Mas, de outro lado, possivelmente eu vou estar investigando um crime que o bem jurídico violado é um bem jurídico muito importante. Que o juiz entendeu que a privacidade estaria justificadamente passível de ser violada, né? Cabendo aí a exceção. Então, esse entendimento que eu sempre costumo seguir para direcionar as ações dentro de uma investigação. Não, eu queria concordar, só fazer uma ressalva. De acordo com as regras do Marco Civil da Internet, sempre com ordem judicial, né? O acesso a dados, inclusive desses 31. Né? E depois uma regulamentação para se dizer como é que vai ser o descarte desses dados, como é que vai ser o tratamento desses dados. Mas hoje, com as regras do Marco Civil, com autorização judicial, até para preservar a responsabilidade dos provedores. É uma preocupação de como a gente age na prática, porque somos empresários trabalhando, querendo colaborar com a lei, né? Então, essa é a nossa preocupação, qual é a melhor maneira de colaborar com a lei. Próxima pergunta. Bom dia, meu nome é Joseph Levintal, sou da Universidade Federal do Amazonas, lá para o pessoal de computação. Então, desculpa, essa minha pergunta, ela pega um pouco o aspecto jurídico, então se eu falar alguma besteira aí, se alguém quiser corrigir. Primeiramente, sobre alguns comentários que a doutora Ana Cláudia fez sobre a questão das multas que incidem sobre os provedores em questão de vazamento de informações e que incidem diretamente sobre o faturamento e que são proporcionais ao número de pessoas afetadas, certo? Até agora tá. Exatamente. 2% do faturamento até 50 milhões de reais por infração.
Uhum. Tá. Então, eu queria saber se existe algum mecanismo para diferenciar os tipos de vazamento ou outro tipo de mecanismo para, em alguns casos, você ter o abrandamento desse tipo de multa que incide diretamente sobre o faturamento, porque, pelo menos no âmbito de computação, a gente sempre aprende nessa questão de segurança de dados que você nunca consegue garantir 100% de segurança e, em questão de provedores menores, e que, considerando que a questão da proteção está diretamente ligada ao investimento nessa área, então os pequenos provedores, por esse raciocínio, geralmente têm um nível de proteção menor, não necessariamente ruim, mas menor do que grandes provedores. Então, se um vazamento for grande o suficiente, você consegue literalmente falir um pequeno provedor, e se você tiver um número suficiente de vazamentos, você consegue literalmente começar a destruir uma infraestrutura toda de serviço. Ótimo. Então, minha questão é se existem esse tipo de mecanismos para abrandar esse tipo de multa. Você pode repetir seu nome, por favor? Joseph Levinthal. Eu não entendi. Joseph. Joseph, obrigada. É que o áudio às vezes é ruim. Primeiro, eu quero agradecer muito sua pergunta, Joseph, porque ela traz exatamente o entendimento da minha posição nesse debate. Vou tentar ser bem lógica e bem objetiva para a gente ter tempo da última pergunta. Primeiro, existe sim o abrandamento da multa por boas práticas, né? Então, você tem que demonstrar, através de relatórios, que você teve boas práticas para o tratamento de dados, e isso vai abrandar as sanções. E isso traz o contraponto que eu trouxe para esse debate, que era a minha preocupação inicial. Isso, e aí vou mencionar o Google, porque é a primeira coisa que nos vem à cabeça, dado a dimensão, o tamanho, o faturamento, as possibilidades, enfim. Nós temos o Google e nós temos um pequeno provedor. E quando eu estou falando de pequeno provedor, talvez eu esteja falando de alguém que tenha 1000 assinantes. Tá? E ele, para fazer um guia, para fazer um relatório de boas práticas, ou mesmo para fazer o relatório do legítimo interesse, para escolher a base legal, ele será onerado, né? Então, a solução, e aí coloco mais uma vez a fala da doutora Flávia, nós esperarmos esse tempo de adequação, né, do órgão competente para as condições para pequenas empresas, micro e pequenas empresas. E aí eu faço um chamado aos provedores para se engajarem no tema, para que nós consigamos ter condições que estejam realmente relacionadas à realidade dos pequenos provedores. Mas sua pergunta foi fantástica. Muito obrigada. Só complementando, eu acho que é importante também como que vai ser a implementação aí da autoridade nacional. Está lá no artigo 4º, parágrafo 3º, que a autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções previstas no inciso 3. Então, eu acho que a autoridade nacional ela vai ter um papel agregador em relação ao provedor de pequeno porte, de como poderá ajudar, né, nessa questão de compliance, nessa questão de governança aí com esses incidentes. Próximo, por favor. Bom dia, meu nome é Jimmy, sou de Brasília, e a primeira contribuição, acho que mais uma contribuição também, é que não há necessidade de você fazer um debate sobre 31 ou quantos alvos sejam, porque abaixo de uma estrutura de um IP público, eu tenho um escudo NAT, e abaixo do escudo NAT eu tenho um identificador que chama MAC Address, que ele me permite isolar e identificar os pacotes que são trafegados diretamente com relação a um determinado alvo. E aí eu consigo fazer essa limitação, que seria bem interessante. E isso já é um gancho inicial para um próximo debate. Quem é que seria a autoridade policial responsável para fazer essa investigação? Porque nós não conseguimos identificar direto qual é a responsabilidade da Polícia Civil, qual é a possibilidade da Polícia Militar ou da Polícia Federal, mas hoje o que a gente sabe é que todos eles estão fazendo essa investigação. E nesse âmbito a gente teve um problema sério com relação ao vazamento de dados, que foi o InfoSeg, no qual as senhas de acesso do InfoSeg, que se eu não sei se o público tem conhecimento, era uma base de informações policiais que dava condições de você ter acesso à vida de qualquer pessoa no Brasil, vazaram, isso em 2015 gerou um outro escândalo, e recentemente a gente teve a data prévia, através da SERPRO, vendendo informações de validação
que eram atribuídos pelo poder público, adquiridos pelo poder público e levando para a iniciativa privada, fazer uma troca direta. Então, quando a gente trata do pequeno provedor e essa correlação da proteção das informações com as autoridades policiais, entre outras coisas, está faltando ainda, e isso é o que está acontecendo também na Europa, em especial com o advento da implantação diretamente de GPDR, pessoas capacitadas tecnicamente e não juridicamente para poder dar essa substância, para dar condições que o processo se inicie. Senão o pequeno provedor vai terminar tendo um prejuízo muito alto por conta de um erro ou uma pergunta equivocada com relação a uma solicitação da autoridade judiciária que pede informações de 30 pessoas, quando na verdade ele poderia e teria mecanismos técnicos para solicitar apenas uma. Ficou um pouco extenso, mas essencialmente a ideia dentro dessas perguntas seria: qual seria a autoridade responsável para fazer essa investigação e como é que essa correlação direta com as informações do poder público, que a gente está vendo que não tem condições hoje de estar manobrando com essas informações. Tá, deixa eu só responder o início técnico ali. O MAC Address não sobe para o backbone. Provedor é operador de backbone. Provedor não opera a casa da pessoa. Mas para ele fazer o controle de acesso... Não, senhor. O MAC Address fica dentro da casa. A partir do momento que é feito um NAT para cima, que sobe ao MAC Address da interface que está conectada comigo. Então, eu não consigo identificar para dentro. Eu consigo identificar o equipamento que eu botei na casa do cliente. Segundo ponto. O 1 para 32 é um adendo técnico temporário em função do esgotamento do IPv4. Que a meta é migrar para o IPv6. Aí o IPv6 tem IP que a gente vai morrer e não vai ver acabar. Então, só para a gente não trazer uma informação técnica que não funciona. O MAC Address não é passível de ser entregue para a polícia. Adoraria. É porque tecnicamente não é viável. Tá? Agora, quem quer a competência policial, eu vou passar para quem entende mais do que eu. Bom, quanto à autoridade, quem seria a autoridade policial? Data venha a entendimentos contrários, porque existe uma grande discussão quem seria a autoridade policial. Eu acredito que a Constituição ela deixa muito claro quando ela estabelece as atribuições das polícias. E quem é responsável por exercer a polícia judiciária, que detém a atividade de investigação policial, é a Polícia Civil e a Polícia Federal, né? Então, você ampliar aquilo que a Constituição ela já estabeleceu, eu acho um pouco complicado. Então, embora exista muita discussão em relação a quem seria a autoridade policial, qualquer policial seria autoridade, eu acho desnecessário, inclusive, porque a Constituição ela já estabeleceu ali as atribuições de cada um. Quando a gente está falando de poder requisitório de dados, e aí eu estou fazendo essa requisição para uma investigação, eu estou exercendo meu papel de polícia judiciária. Então, a autoridade policial seria o delegado de polícia. Então, eu sigo a linha tradicional, tá? Em questão disso, e aí realmente, a questão da guarda, o cuidado, ele é muito importante para que essas pessoas não venham a ser expostas e, realmente, a responsabilidade de todo e qualquer ato feito naquele inquérito policial, por exemplo, em que a autoridade policial é o presidente do inquérito, a responsabilidade recai a ele. Ah, mas foi o investigador que não teve o cuidado, mas possivelmente quem vai ser responsabilizado perante um processo administrativo ou um processo judicial, com certeza vai ser essa autoridade policial. Queria só, com relação à sua pergunta ainda, destacar um ponto muito importante, que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais deixa claríssimo que a transferência de dados do setor público para empresas privadas, a regra geral é que não se pode transferir. Em hipóteses muito específicas se pode transferir. E só acrescentando em relação ao que disse a doutora Karina, que o Ministério Público também tem atribuições de investigação, né?
Também complementando a doutora Karina e a doutora Flávia, eu só vou trazer o artigo 10 do Marco Civil, no seu parágrafo 3º, diz que os dados cadastrais, né, qualificação pessoal, filiação e endereço, podem ser requeridos pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para tanto. Eu gostaria de frisar que é importante nós nos atermos à realidade do provedor aqui. E nos atendo à realidade do provedor, a minha recomendação como advogada, e os colegas podem me corrigir se não concordarem, é que o provedor sendo intimado, entregue os dados, porque não é ele que vai determinar quem é a autoridade legal competente, né? Recebendo a ordem, e ainda mais recebendo a ordem judicial. Então, com relação a isso, eu acho que fica esclarecida essa questão. O provedor deve olhar pela lei. Pela lei ele tem que entregar, e a competência aí depois é um outro porém. Só um adendo, eu concordo com a Ana quando fala de sempre consultar, não cabe ao provedor de pequeno porte fazer essa diferenciação, qual que é a autoridade competente. Inclusive, me colocando no papel, não é o meu papel aqui, não represento os provedores de pequeno porte, mas para evitar qualquer tipo de problema, entregue a informação, lógico, respeitando a privacidade, colocando mecanismos, senha, criptografia, para que minimize o risco de vazamento. E tem uma questão, quando se trata de lei de organização criminosa, aquele que, em tese, obstrui a investigação, ele pode estar sendo penalizado por isso. Então, se existe uma dificuldade, um embaraço na entrega desses dados, tem que tomar cuidado para não se sujeitar, não incorrer em qualquer tipo de crime nesse âmbito da lei de organização criminosa. Perfeito. Última pergunta, e aí vamos tentar ser bem conciso, porque a gente já estourou aqui o tempo. Meu nome é Pedro e eu tenho uma pergunta a respeito da guardar informação, tá? A gente percebe que o provedor... Só chega um pouquinho perto do microfone. Oi. A gente percebe que o provedor ele acaba passando a responsabilidade para o usuário final, né? Porque tem que identificar o usuário final. A minha pergunta vem no seguinte fato. Se o provedor passar, por exemplo, a responsabilidade de um acesso criminoso, ilegal, para uma entidade que tem um Wi-Fi público, que não tem um controle nesse Wi-Fi, ela vai ser responsabilizada por isso? E quais seriam os problemas que podem causar para ela, e quais medidas que ela pode tomar? Não, só assim, primeiro, a guarda de dados de conexão, que é o caso dos pequenos provedores de conexão aqui, ela tem um tempo determinado, né? Então, primeiro, ela tem um tempo determinado, são seis meses de conteúdo e 1 ano de conexão. Então, é um prazo de 1 ano. Para estender esse prazo, precisa de uma ordem judicial. Esse prazo pode ser estendido de guarda, né? Desde que haja uma ordem judicial determinando isso. A transferência, o acesso a esses dados para outras pessoas, isso não pode acontecer. É proibido pela lei. Está expresso no Marco Civil em quais hipóteses esses dados podem ser transferidos para terceiros. Então, talvez eu não tenha entendido a sua questão, desculpe. Na verdade, a questão é mais no sentido seguinte. O provedor ele passou a informação de que foi aquela empresa que ocasionou o problema, tá? Provavelmente vai ocorrer uma ação judicial contra a empresa, mas a empresa não consegue identificar qual é o usuário dela que fez o acesso, entendeu? Então, ela vai ser responsabilizada nesse caso, correto ou não? É usuário interno, é isso? Deixa eu tentar traduzir a pergunta para os amigos advogados aqui. Eu sou Lintel, recebi uma intimação. E eu tenho 140 funcionários lá dentro,
como é que eu encontro qual foi o funcionário que fez o ato indevido? É essa a pergunta. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para você me dizer se é isso. Tem um shopping center que dá sinal de Wi-Fi para as pessoas, né? Então, alguém faz algum ilícito, comete algum ilícito na utilização daquele sinal de Wi-Fi. Se existe o risco de o shopping ser responsabilizado? Não, porque responsabilidade criminal, ela é pessoal, entendeu? Então, você não vai poder transferir a responsabilidade pelo cometimento de um crime para uma pessoa jurídica que deu sinal a esse Wi-Fi. Desculpa, não tinha entendido essa pergunta. Tá, mas agora eu fiquei curioso. E numa rede interna? Porque senão a gente vai ter aí o cara fazendo zoofilia gay no shopping e tá tranquilo. Acho que não... Tem que ter algum nível de critério. Porque, por exemplo, existem aplicações específicas para a gente botar em hotspot exatamente porque a gente precisa identificar a pessoa. Isso não fica liberado, doutora. Me ajuda aqui, peraí. Já me deparei em muitas situações em que realmente inviabiliza a elucidação da autoria. Porque, por exemplo, teve um caso que o cracker ele ia para um hotel, acessava a rede Wi-Fi do hotel e fazia lá as transações ilícitas. Quando a gente chegou no hotel, o hotel teria que fornecer, né, quem seria o hóspede, já que a gente disse qual seria a data, qual seria a hora. Então, o hotel teria que fornecer para a gente. Então, é uma das dificuldades que a gente encontrava, assim, quase que de forma recorrente durante as investigações, quando a gente chegava em acessos públicos. Então, quando chegava a resposta do provedor e eu via que era acesso público, eu falava, poxa vida, com certeza a gente vai ter uma certa dificuldade. Mas a gente também se deparava com surpresas positivas, em que eles faziam a questão do login, né? Então, colocava lá o CPF ou então um e-mail para a pessoa poder logar naquela rede Wi-Fi. E aí eles tinham condições de identificar quem foi aquela pessoa que fez o acesso e possivelmente poderia ser a pessoa autora do ilícito, né? Então, o ideal seria, se você vai compartilhar com muitas pessoas, você estabeleça mecanismos de identificação, né? E tomar cuidado, porque a pessoa pode estar na sua rede, simplesmente o fato de eu armazenar foto envolvendo pornografia infantil, só armazenar, já é crime. O compartilhamento é o outro crime. Então, aquele que pega, armazena e compartilha, responde por 2 crimes. Acho que, sim, essas redes públicas têm que ser diligentes para poder identificar quais usuários, sempre protegendo os dados pessoais, mas identificar o usuário, porque, como a própria Flávia disse, a responsabilidade penal ela é subjetiva, significa que a pessoa tem que agir ao menos com dolo ou culpa. Não existe nessa questão de provedor responsabilidade da pessoa jurídica, porque a responsabilidade é da pessoa física, tá? A gente tem uma exceção à regra aí, que é dos crimes ambientais, mas isso não importa para o debate, mas tem que ser diligente nesse sentido de fornecer à autoridade policial esse tipo de informação. E como eu falei, volto a repetir, se for uma questão relacionada à lei de organização criminosa, pode até responder por atrapalhar, embaraçar a investigação quem não foi diligente com isso. Além do aspecto, se o Estado processar o provedor do ponto de vista civil, aí a gente vai também ter, em tese, uma responsabilidade civil em relação a essa falta de cuidado. Obrigado, pessoal. Só para a gente encerrar, Léo, por favor. Só queria, de novo, agradecer. Quando eu e a Mari idealizamos o painel, a ideia era essa mesmo, de fomentar essa discussão da LGPD, que é uma novidade aí, e eu acredito que as empresas, né, vão
como a gente já discutiu isso, vamos ter que absorver esse impacto. Então, obrigado de novo a todos pela disponibilidade de agenda e vamos para o próximo ano que vem. Valeu, pessoal. Pessoal, muito obrigado pela apresentação de vocês. Desculpa ter estourado um pouco aí bastante o horário, tá? E a gente vai ficar no evento aí à disposição para outras perguntas. Bom, só gostaria de agradecer por ter, inclusive, o meu direito atendido, né? Eu solicitei uma correção de dados, que foi meu sobrenome, e quero agradecer a organização que foi tão gentil em realizar. Eu senti realmente o meu direito atendido, né? Só isso. Obrigada. Muito obrigado a todos, pessoal, e teremos outros debates aí ao longo do dia. Espero que todos acompanhem e que o evento seja muito proveitoso para todo mundo. Muito obrigado.